Olá a todos, meu nome é Guilherme Werner, eu sou um dos sócios da Brain. Hoje a gente está aqui em mais um Tech Talks. Hoje estamos com o Rafael Schelin, ele é da Celery, uma Construtec aí que tem já uma atuação há algum tempo no nosso mercado, já ele vai contar um pouco da atuação. E um prazer receber você, Rafael. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigadão aí pelo convite, é um prazer. Legal. Rafael, como eu te falei, a ideia aqui, te falei antes, né? A ideia aqui é a gente falar um pouco da solução tecnológica que a Celery trouxe para o mercado, a atuação dela, qual problema ela veio resolver. Mas acho que é sempre bom começar historiando um pouco a empresa. Vocês têm aí, pelo que eu entendi, 5 anos, né, de mercado. Como que surgiu? Qual que é a história da Celery? Conta um pouco para a gente. Como surgiu a ideia da Celery? Qual que foi o nascedouro dela? Exato. A gente tem 5 anos e nasceu muito do conhecimento dos sócios, né? Então, eu e meu sócio, a gente se encontrou na Odebrecht, aí mais especificamente na UR, que é o braço de incorporação da empresa. Então, a gente atuava no mercado, no setor de gerenciamento de obras. Então, na área de engenharia corporativa, tinha 40, 50 canteiros na época, e a gente atuava com gestão ajudando os canteiros, as unidades de negócio a gerenciarem as obras, com orçamento, planejamento, acompanhamento e controle de custo, de prazo, gestão de suprimentos e de contrato de terceiro. E aí, em 2015, eu fui o primeiro a sair, depois entrou o Cadu e a Bruno, meu sócio, e a ideia da Celery inicial era fazer mais ou menos o que a gente fazia lá, porque é completamente diferente você fazer para o cliente final do que fazer um cliente interno, mas a gente nasceu como uma consultoria de pequenas e médias empresas. Do mesmo jeito que naquela época tinha vários canteiros de obras compartilhando o nosso custo, a ideia inicial da Celery era várias pequenas e médias empresas compartilhando o nosso custo também. Então, por isso que a gente nos denominou de engenharia compartilhada. Quanto menor Desculpe, não necessariamente, então, foi fundada como uma solução tecnológica, como uma Construtec. Ela foi fundada como uma consultoria de gerenciamento de obra, só que daí com uma questão mais compartilhada para diluição de custo. Exatamente. A gente é uma Construtec que nasceu às avessas, né? A gente nasceu com um negócio tradicional, a gente já tinha a cabeça muito voltada para a inovação, mas o negócio não tinha nada de tecnologia. Nasceu 100% do conhecimento nosso com um negócio tradicional de consultoria, que a ideia era justamente essa, ser uma solução que quanto menor a empresa, menos capacidade de estruturar uma área de engenharia tem, porque tem menos volume de obras e de empreendimentos. Então, a ideia nossa era essa inicial. Então, a gente começou a ter... o ponto de virada aí? Qual que foi o ponto de virada? A gente começou... Vocês precisariam de tecnologia para seguir adiante. Sim, a gente começou testando muita coisa, né? A gente testou vários tipos de produtos. A gente tem na nossa história 21 tipos de serviços diferentes que a gente já prestou, porque a ideia nossa no início era vamos fazer de tudo e entender aonde efetivamente que a gente tem potencial de escalar e potencial de virar testar efetivamente um produto. Então, a gente começou fazendo com esse pensamento de startup, de testar as hipóteses. Inicialmente, vários produtos, e como a nossa maior demanda foi para levantamento de quantidades de obra e orçamento, que é uma das coisas que a gente mais sabia fazer, a gente viu uma grande oportunidade ali, porque no mercado, até empresas grandes, não tem uma estrutura muito bem definida de dados, e a grande maioria ainda faz levantamento em Excel. Naquele momento, o BIM ainda era bem menos difundido do que hoje. Exato. Hoje ainda é exceção ainda, né? Infelizmente, mas já vem um movimento mudando isso. Então, aí a gente mergulhou nesse produto especificamente, que era um orçamento, e a gente começou com MVPs em Excel formulado, depois um outro MVP num sistema em Excel, até que a gente virou essa metodologia do Budget Analytics, que a gente desenvolveu internamente, virou uma plataforma na nuvem, e esse produto virou o carro-chefe. Por conta dele, a gente virou uma Construtec. Legal, show. E a empresa funcionava antes, né? A empresa estava faturando, né? Mas Tava. Como um potencial de escalar, ter uma solução própria. O que é o Budget Analytics, Rafael? Fala pra gente. Respondendo as duas perguntas, a gente nasceu faturando no primeiro dia, né? Então, no primeiro dia, a gente já saiu faturando bem pouquinho, mas já faturava. E a gente usou o próprio faturamento desses clientes para ir desenvolvendo os novos produtos, e foi por conta dele que a gente acabou desenvolvendo o Budget Analytics. Então, ele hoje é o nosso principal produto. Na verdade, é o único produto pensando em tecnologia. A gente ainda continua com o braço de consultoria, mas pensando em Construtec. O que a série de Construtec tem? Só tem um produto, que é o Budget Analytics hoje. Tá.
como eu disse também, ela nasceu de uma nova metodologia de orçamento de obras. Quais são os pilares dessa metodologia? Primeiro, a gente tem uma estrutura de dados muito bem definidas, que a gente mapeia todos os locais das obras e os tipos de serviço. Então, é esse que a gente conseguiu, ao longo dos anos, entender o padrão de tipos de obras. A automação para extração de dados dos projetos, sejam de BIM modelados ou seja em CAD. É uma camada que a gente criou intermediária e desquantitativos, onde o memorial dos serviços estão do nosso lado, e um pilar do orçamento para a gente ter o custo total de construção. E como a gente gera mais de 100 vezes a quantidade de dados quando comparado no orçamento tradicional, o que a gente entregava 3 anos atrás, 1.500, 2.000 linhas de dados, hoje é 150, 200 mil linhas de dados. Então, a gente criou um BI transformando esses dados em inteligência para analisar custo de construção. E só para finalizar essa questão, o que os nossos clientes ganham com isso, né? Qual é o benefício que a gente entrega para os nossos clientes? Para o projeto que está estudando atualmente, primeiro, você tem rastreabilidade de tudo, então, se quiser, com 3 cliques, sabe o custo do banheiro, do apartamento 3 do 15º andar da Torre A, por exemplo. E ali uma curva de custos dentro desse ambiente. Ou por outro... todos os previstos que estão em projetos e nos memoriais. Então, com muito mais dados, primeiro, com essa rastreabilidade, se dá uma segurança muito maior do número, né? Segundo ponto, como tem muito mais dados, nossos clientes acabam tomando novas decisões que geram novas otimizações, sejam de otimizações de custo, metodologia construtiva, ou de projeto, ou então otimização até de produto, para alterar o produto e transformar o negócio num negócio mais lucrativo. E essa quantidade de dados vai gerando para a empresa um legado de dados para analisar futuros custos de empreendimentos, para chegar num custo paramétrico muito mais preciso, para chegar no custo de construção sem ter projeto. As empresas sempre vão imputando os dados dela ali, ou você proporciona a coleta de dados? Na verdade, a gente criou um serviço com tecnologia, né? Então, hoje, quando é em modelo, quando é em CAD, perdão, a gente que faz... eles fazem o upload dos projetos na nossa plataforma, a gente que faz esse upload dos projetos, ou seja, ele não muda nada o processo dele de análise de custo de construção ou de processo de gerar os dados. O que transformou é que mudou a forma como o orçamentista tradicional trabalha. A grande parte das empresas, do pessoal das construtoras, incorporadoras que estão aqui no seu canal, eles acabam gastando a área de engenharia, de orçamento, sei lá, mais de 90% do tempo gerando informações e fica com pouquíssimo tempo para analisar com qualidade essas informações. Então, a gente tentou fazer com que essas pessoas da engenharia dos nossos clientes conseguissem gastar mais seu tempo, investir mais seus tempos em otimização de projeto, mudança de metodologia construtiva, desenvolvimento de novos fornecedores para efetivamente otimizar o custo de construção. Eu falo otimizar porque não necessariamente é reduzir. Às vezes ele reduz em alguns itens que o cliente final dele não vê valor e adiciona alguns outros itens, mantendo o custo de construção e adicionando valor no produto dele, né? Legal. O problema central que você veio resolver é, na verdade, você direcionar melhor o tempo daquela mão de obra interna desse incorporador, desse construtor, a ponto de ele ganhar otimização de custo, etc. Né? Então, assim, é deixar o operacional um pouco mais de lado, deixar que a tecnologia resolva o operacional e que ele foque na análise, né? Exato. Esse é o principal ponto, começar a analisar mais os dados de custo de construção, né? Que é uma coisa que, embora todas as empresas tenham orçamento de obras, não tem nenhuma empresa que, por mais que use CUB, ou se use só um valor de custo de construção estimado, baseado no seu histórico, todas as empresas, para lançar ou para fechar uma parceria com o terrenista, todo mundo tem um custo de construção, só que é tirar um pouco o empirismo e o feeling da jogada e colocar dados, né? No final das contas, o que a gente coloca, nosso pilar central aqui, é tentar democratizar o uso de dados. E a gente começou a utilizar dados no nosso produto de tecnologia, que é a análise de dados de custo de construção. E no final das contas é isso. E você teve uma leitura ótima, que é mudar o jeito que a área de engenharia trabalha. Ao invés de gerar dados, analisar e otimizar seus produtos e seus projetos.
Legal. Na tua leitura, é possível afirmar, depois de 5 anos aí, que a ideia foi absorvida pelo mercado. Hoje você tem cases que se pode compartilhar. Vocês têm clientes aí olhando um pouco o site da Seller, deixa aqui na... O pessoal vai deixar na legenda aqui o site da Seller para quem tem interesse de conhecer. Vocês têm clientes aí bem dispersos, né? Você tem grandes clientes no interior de São Paulo, clientes aí em Curitiba, eu estou vendo ali um hall de clientes grandes, né? O que foi absorvido por esses clientes? Qual que foi o grande gatilho de contratação? E como é essa contratação? Fala um pouco da formatação comercial, né? É por Ah, trabalho, é por um FII? Qual que é a lógica? legal. Inicialmente, a gente não mudou nosso modelo. Como toda Construtec, a gente vem validando, praticamente o produto está validado, só que, como sempre, a gente está colocando várias melhorias neles. E esse ano a gente começa a validação do modelo. O modelo continua o mesmo, então é por projeto. Hoje a gente vende um projeto com tecnologia, só que ao invés do cliente receber planilhas Excel, como ele recebe um acesso à plataforma para analisar. Então ele não muda nada o processo dele e sai da nossa plataforma já com os templates prontos para ele importar no ERP dele para continuar fazer acompanhamento de custo sem nenhum retrabalho. E grande parte das dores dos clientes também, quando eles contratavam uma empresa de uma consultoria tradicional de orçamento, por exemplo, ele recebia aquele material, primeiro tudo em Excel, era difícil ter toda a rastreabilidade das informações, e depois ele ganhava um outro trabalho, que é a hora que fechou o orçamento, tem que ficar digitando isso dentro do ERP dele, né? Seja o Cienge, seja o SAP, TOTUS, UAU, Mega, enfim, independente do ERP dele, ele precisava colocar dentro do ERP para acompanhar custo. Então, E hoje isso a gente acabou... a CLL, isso é importante dizer, a CLL transita e consegue conversar com esses ERPs todos aí, né? Exato. A gente já trabalhou com mais de 10 ERPs e todos eles aceitam importação de dados, né? Não que tenha uma integração automática, mas a gente já exporta nos templates de cada um desses sistemas, já os CSVs prontos, 3 tabelas, para ele importar e não tem retrabalho nenhum. Aí, falando um pouco dos cases, né? A gente não tá, público, né? Se entrar no nosso site, vão ver quem são os nossos clientes. A gente começou, então, com pequenos e médios clientes, e a gente atende eles, por exemplo, a Garete, que é uma incorporadora e construtora de São José do Rio Preto. Preto, né? Eles lançaram um empreendimento quando eles repaginaram a marca deles em 2018. Então, nessa nova cara da Garete, eles entrou em parceria, e naquela época não tinha tanta tecnologia, né? Nos últimos 2 anos é que a gente acelerou muito o investimento em tecnologia. Então, mesmo nos primórdios do Budget Analytics, eles já entraram e o desvio de custo que eles vêm relatando, que a gente acompanha o custo deles, é mínimo. E é importante dizer que é mínimo porque eles têm uma área de engenharia, né? É difícil a gente trabalhar com uma empresa que delega 100% o orçamento, não que não seja possível, mas o que a gente sempre, uma das coisas que a gente prega aqui é que a gente é uma das únicas empresas que a gente faz orçamento, mas a gente não fala, a gente fala que a gente não é orçamentista, porque a gente procura fazer o orçamento como cada uma das empresas. Então, quanto mais estruturada a empresa, melhor no sentido de a gente usar os dados dela para ela mesma, assim, de dados de custo, de composição, de histórico, etc. Então, esse é um dos cases que foi dos primórdios. Uma que é aí de Curitiba, que eles fazem obra para a MDGP. Foi um case legal também, com a Fernanda, que trabalha lá, e com o Thomas, que é um dos sócios. Em uma tarde, a gente, em 4 horas de reunião, porque uma das premissas dessa metodologia é que tudo está num único banco de dados. Tem os projetos, tem os memoriais, tem as cotações, tem as composições, os custos de insumo, estão tudo em um único lugar. Então, a gente consegue rastrear todas as questões. Qual o impacto do forro de gesso numa área comum X? A gente só dar 2 cliques, e se eu trocar esse item por outro item? Aí chamaram o pessoal de produto, o pessoal de engenharia, criaram-se alternativas e plano de trabalho em uma tarde, mais de 2 milhões de reais de redução de custo. Óbvio que não é só por conta da Celery, mas é por conta que eles também estão lá olhando esses dados e tomando ações. Você precisa da pessoa atrás da plataforma também que saiba analisar, o que a gente falou, né? O operacional por si só, a plataforma vai dar, né? Exato. E o último case legal é da Build, né? Que é de Ribeirão Preto, uma empresa que está crescendo bastante, muito nos últimos anos. E
A gente começou com um piloto, e eles têm uma área de engenharia muito estruturada, né? Porque eles são grandes, tem bastante no GTEC, na área de projetos e na área técnica deles de engenharia. E a gente trabalhou já 12 empreendimentos com eles nos últimos 12 meses. Mas quando começa a ver que essa tecnologia, essa forma de ver está trazendo resultados para grandes empresas muito bem estruturadas, outras empresas começam a olhar de uma forma diferente. Legal. Rafael, a pandemia acelerou várias tendências, é óbvio que a digitalização de vários processos também foram imputados aí, né? Muito se fala da digitalização do processo de vendas, etc. E na cozinha, vamos dizer aqui agora, né? Na cozinha, na essência, na orçamentação, etc. Isso também foi percebido por você? A pandemia catalisou essa tendência aí? Como que você está vendo isso? Legal a pergunta. Inicialmente, falando da pandemia, foi difícil, acho que foi difícil para todo mundo, né, aquele momento de desespero, mas aos poucos a gente é pequeno, né, uma empresa pequena, então a gente conseguiu ajustar rápido. O que a gente fez? A gente criou várias salas virtuais com times, né, são os famosos squads, aí, os times para cada um dos projetos. Então, no final das contas, todo mundo que entra para trabalhar na Celery hoje está em alguma dessas salas. E os líderes, os coordenadores, é só entrar numa sala, está o time, entrar numa outra sala, está outro time de determinado projeto. Então é legal porque a comunicação desses times especificamente ficou até melhor do que está aqui no escritório, porque dentro do escritório não necessariamente um está sentado do lado do outro, tem gente de outro projeto, então ali está todo mundo conectado. Causa, né? Duas pessoas já compartilham tela ao mesmo tempo, quando tem dúvida, etc. Então, a gente era um dos preconceitos que a gente tinha e esse foi totalmente quebrado. Inclusive, é um dos pontos que a gente acha que não volta mais 100% do escritório, mas vai ficar um home office ali meio part-time. É o que a gente acredita. Então, esse foi um dos pontos, né? E isso vindo dos clientes de vocês, se sentiu uma procura maior ao longo da pandemia? Importante dizer que a manutenção das obras ao longo do período mais crítico da pandemia aí foi, acho que, crucial, né, para a manutenção da tua atividade no caso, né? Então, praticamente quase todos os grandes centros urbanos não pararam as suas obras, ou se pararam por um período curto de espaço de tempo, né, não por meses. E você sentiu aí um aumento na procura, numa procura pelo serviço, pelo Budget Analytics, ao longo da pandemia? O que foi interessante foi uma mudança de cultura na hora da nossa venda do nosso produto. Porque era difícil a gente vender com uma conversa como a gente está tendo aqui pelo Zoom. Era a maioria, o setor é muito tradicional, né? Então, grande parte dos nossos clientes queriam uma reunião para lá apertar a mão, porque o ticket médio não é baixo, ele não está comprando um lápis, não está comprando, um produto de 15 mil reais, de 10, 15, 20, 30, dependendo, 40 mil reais é o produto que ele está comprando. E não vai fazer um investimento desse, normalmente não faria só com uma reunião virtual sem nunca ter nos visto. E isso mudou, né? Porque com a pandemia tudo virou virtual, né? 100% das reuniões eram virtuais. Então, dentro do nosso processo de vendas, que tem obrigatoriamente uma reunião para apresentar, onde eu compartilho tela, explico quem nós somos, mostro nossos cases, mostro nossa plataforma, o que ele recebe, etc., o nosso modelo. Então, essa reunião começou a ser virtual. Isso fez com que tivesse duas grandes linhas aí novas, interessantes. Primeiro delas é fechamento de reunião virtual, e segundo, que rompeu as barreiras geográficas, né? Não preciso mais estar... Capacidade maior, né? A gente tem capacidade total de fazer isso de forma online. E se a gente consegue vender de forma online, acontece que a gente vendeu, foi a semana passada, um projeto na Paraíba, outro no projeto em Manaus, projeto em Porto Alegre. Então, tanto faz aonde a gente está. Porque esse processo de vendas, principalmente, que proporcionou... de forma virtual, online, a gente já trabalhava muito. Mas o fechamento sempre foi a grande dificuldade, assim, o desafio de fechar 100% online. A gente fechava, mas agora, mesmo as empresas que estão em São Paulo, 90% delas querem fechar online, que não precisa mais ser reunião. E a procura aumentou, então, né? A procura aumentou ao longo da pandemia. Não, legal. E a gente tem aqui, né? Eu tenho feito essas perguntas também, mas antes de avançar para a parte final, muito tem se falado no aumento dos insumos, né? Esta é a pauta
que preocupa hoje o setor em algumas frentes é o aumento do custo dos insumos, né? Isso evidencia ainda mais na tua leitura a necessidade de uma plataforma com a Celery? Como que a Celery pode ajudar o incorporador, o construtor, neste momento de um aumento mais desenfreado no custo dos insumos da construção civil? Assim, no final, qual que é o nosso papel, né? Nosso papel, no final das contas, é tentar retratar a realidade dos nossos clientes em um número. Quando eu falo a realidade dos nossos clientes, é a cultura dele de metodologia, que tipo de produto, tipo de especificação, tudo em um número de custo de construção. Indo especificamente na questão do custo dos insumos. Isso vai acabar, esse número também é retratado no custo de hoje. Então, hoje, a gente ainda tem um volume pequeno de dados, quando eu falo pequeno, é comparado ao tamanho do mercado, para a gente conseguir analisar, ter uma análise preditiva de custo futuro, que é uma das coisas que a gente quer fazer, que a gente já está nos preparando para isso daqui a alguns anos. Então, hoje, de aumento de custo. Exato. Do mesmo jeito que você tem várias plataformas que você vai... e várias análises de mercado que você já sabe que vai aumentar o preço de venda, ou vai diminuir o preço de venda, vai diminuir a velocidade da curva de vendas, etc. O que a gente espera ter daqui a alguns anos é, com essa plataforma, atrair uma maior quantidade possível de dados de custo de construção. Porque a análise de preço de venda, os dados são bem mais públicos de análise de custo de construção. A análise de custo de construção está dentro do cofre de cada uma das empresas. Então, se a gente souber qual a metodologia construtiva, ou quais são os insumos que vão ser utilizados, uma demanda futura de necessidades em determinada região, aí essa questão pode ser respondida. Mas hoje a gente não tem isso, porque hoje a gente acaba cotando com o preço de hoje. O que a gente faz, sim, é dar uma analisada e fazer uma pequena análise de risco, olhando os preços de hoje, para colocar isso como um valor de contingência, que ele pode ser que gaste a mais e colocar isso dentro da conta do custo de construção. Mas ainda a gente não tem essa capacidade de prever um custo futuro, ou de aumento ou de diminuição, de acordo com o aumento da demanda ou diminuição da demanda. Isso daí a gente espera ter colocando muitos dados para dentro dessa plataforma. Legal. Mas hoje ainda é um retrato de novembro de 2020, baseado nos custos de insumos. Mas conforme você vai encaminhando, você deixa de ter um retrato, você tem essas ondas já, né? Você consegue ter uma série histórica que já te dá uma previsibilidade. Se cruzar com algum fator econômico, alguma coisa assim, você consegue traçar cenários. Além do histórico, porque todo mundo começa a colocar o dado dentro da nossa plataforma antes de construir. Então, no momento de estudo de produto ou no momento antes da obra. Então, a gente sabendo, se tem muito dado aqui, a gente sabe que tipo de insumo em determinada região vai ser mais consumido ou vai ser menos consumido. Então, isso, não só olhando o histórico passado, mas tendo essa capacidade de atrair muitos dados, que é uma das coisas que a gente espera ter daqui a alguns anos, isso demora um pouquinho, né? Ter essa capacidade de prever necessidades futuras, né? Que hoje, aí sim, aí a gente entra numa coisa que eu não conheço no mercado quem tem esse tipo de solução. Show. Rafael, encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, eu tenho feito sempre duas perguntas nesses bate-papos que a gente está tendo aqui nessa editoria, né? Primeira delas, queria entender de você a tua leitura. Ao que se deve, na tua leitura, este aumento exponencial de Construtex e PropTex no nosso setor nos últimos anos? Boa pergunta essa. O que eu vejo, eu acho que teve alguns gatilhos para isso acontecer. Primeiro, esse movimento não nasceu aqui, né? Esse movimento está sendo meio que importado de alguns centros de inovação do mundo, né? Vale do Silício, Israel, China, entre outros aí na Europa. Então, em vários locais do mundo isso já existia, não é uma coisa nova, né? É nova talvez para a gente, e isso aconteceu nos últimos anos. Outra coisa é que cada vez é mais barato de criar uma startup e todas as soluções tecnológicas estão por aí. Não tem mais... A gente coloca 3 desenvolvedores, eles usam aqui os mesmos
as mesmas tecnologias que alguém do Vale do Silício está usando. Não tem nada que não seja que seja uma coisa nova, muito nova. É óbvio que tem algumas coisas, mas ficou barato. A solução tecnológica ela é globalizada, né? Exato, está barato fazer. E outra coisa que, aí já olhando o nosso mercado, a gente teve uma baixa gigantesca das grandes empresas, né? Grandes empresas sofreram nos últimos anos. Muitas pessoas, assim como nós, que não éramos Construtec, tem vários, saíram de grandes empresas com muitos conhecimentos que trouxeram delas. E essas pessoas são algumas delas um pouco inconformadas do jeito que são mercados e vê que ele tem um mar de oportunidades, né? Principalmente, eu estou falando de Construtec especificamente, mas isso olhando para os outros mercados também. Então tem muita coisa para ser feita. É um mercado gigantesco, muito ineficiente, muito improdutivo e uma cultura muito antiga, né? Que hoje a gente vê a passos lentos, mas já vê um movimento grande de mudança e de inovação. As grandes empresas trazendo Construtecs, trazendo startups para dentro de casa como uma forma de inovação. Então, acho que tudo isso junto proporciona você criar uma solução diferente, pensar de uma forma diferente e pensar efetivamente numa solução de um problema. Então, acho que... e aí também tem os early adopters e tem gente que vem depois e fala, putz, tem um monte de gente fazendo isso e está dando certo. E acho que é uma bola de neve, que é o círculo virtuoso, né? Um começa a ver, aí as legislações começam a melhorar também, a questão das leis que começaram a ter nos últimos anos também facilitando isso. Então, acho que um conjunto de soluções, um conjunto de ações que foram levando para que isso acontecesse. Tanto é que a gente tem mais de 1.000, tenho certeza, acho que mapeadas tem 780, mas 750, 800, mas eu tenho certeza que tem mais de 1.000. A gente demorou, depois que a gente virou uma Construtec, mais de 1 ano e meio sem ser mapeada ali entre as Construtecs. Então, acredito que tem muito mais do que está mapeado. Quando a gente está falando aqui, alguém está pensando em alguma solução, né? Exato. E para acabar aqui, Rafael, onde estará a Celery na tua leitura daqui a 5 anos? O que você quer que seja a Celery daqui a 5 anos? Startup é difícil porque a gente não consegue prever muito 1, 2 anos, né? Se olhasse um ano para trás e a gente já teria errado, porque a gente acaba errando muito e corrigindo muito, agindo muito rápido para tentar ajustar tanto o produto quanto o modelo e etc. Mas por mais que a gente mude a forma como a gente faz as coisas, tem nosso norte, vamos dizer assim, o que a gente acredita, ele acaba sendo o mesmo, independente da forma como a gente vem fazendo as coisas. O objetivo a longo prazo é o mesmo. Então, o que a gente quer é realmente deixar uma marca no mercado de construção, a gente quer participar ativamente desse aumento de produtividade que o setor vem sofrendo nos últimos anos e acho que está sendo impactada por Construtecs e a gente quer ser uma delas que impacte muito positivamente o setor. Transformar o setor, ajudar, não só, óbvio, não somos longe de ser pretensiosos de fazer isso sozinho, mas com várias outras empresas, ajudar o setor a colocar os dados no centro do tomada de decisão de todas as empresas. A gente começou com Budget Analytics, só que já tem um plano de não só dados de custo de construção, pensar outros tipos de dados como uma forma de melhorar o negócio, melhorar a produtividade das empresas. E a consequência disso, que também a democratização do dado, aumento de produtividade, faz com que toda a sociedade venha ganhar, né? Porque isso faz com que obras sejam construídas mais baratas, né? Obras sejam mais otimizadas. E obras mais otimizadas, obras mais baratas, faz com que a gente consiga reduzir esse déficit habitacional gigantesco que a gente tem, porque a gente consegue fazer mais obras com menos recursos. Então, esse é o nosso norte, isso que nos guia, dados e diminuir esse déficit habitacional, aumentar a produtividade. Como a gente vai fazer isso, a gente está fazendo isso dessa forma hoje, mas como a gente vai estar fazendo daqui 1, 2 ou 5 anos, essa pergunta eu não consigo responder. Legal. Rafael, quero agradecer bastante aqui o bate-papo, acho que deu para ter uma noção boa do que é a Celery. Fica o convite para quem tiver, para o pessoal de engenharia, para os incorporadores, consultores que nos acompanham aqui, conhecerem a Celery, a solução tecnológica. Acho que todos nós almejamos aumento de produtividade, otimização dos custos, né? Então, assim,
faz sentido, né? A gente olhar. Então, obrigado por compartilhar aí conosco. A vocês aí que nos acompanharam, obrigado por estar conosco em mais um vídeo aqui da editoria do Tech Talks. Deixo o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, lembrando que nós também temos nosso site, que está aqui na legenda agora, vários conteúdos disseminados, vários artigos, vários colunistas escrevendo mensalmente. Fica o convite, porque a gente entende que o conteúdo tem que ser cada vez mais disseminado para justamente aumentar a nossa produtividade no setor, para capacitar mais nossos agentes. Rafael, obrigado, foi um prazer, até a próxima. Guilherme, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, é um prazer, até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. um abraço.